cenário diferente. Você, né, que acompanha, você que é fiel ao programa Igreja de Você, já sabe que é um dos nossos programas especiais, isso mesmo. No dia de hoje nós vamos dar continuidade àquele nosso bate-papo daquele outro programa, o último programa especial que estivemos aqui falando da bioética, e hoje nós vamos falar um dos ramos da bioética, que é o aborto. Estou aqui hoje com o Padre Valtervan. Padre, seja bem-vindo ao programa, né? Que alegria estarmos juntos mais uma vez aqui no Igreja de Você. É sempre uma alegria estar com a família Canção Nova, com os nossos amigos que sempre estão atentos ao nos ouvir e interagir conosco também através do telefone, através de e-mail. É isso mesmo. Então, como eu falei, né, no início do programa, você já pode anotar aí, vou até repetir, produçãoaracaju@cançãonova.com. Hoje o tema é aborto. Você já pode estar aí fazendo elaborando suas perguntas, mandar para a gente aqui, porque com certeza nós vamos enviar para o padre e logo, logo nós já estaremos te retornando, respondendo às suas perguntas, seus questionamentos, porque o Igreja de Você também é conhecimento, também a gente tirar todas as dúvidas daquilo que está hoje em pauta no nosso meio. Padre, nós começamos a falar sobre a bioética. Fizemos aquele programa maravilhoso da bioética e hoje um dos ramos da bioética, que é o aborto. Aí já está até adiantando um pouquinho. Qual é a relação, padre, bioética com o aborto? Bom, como nós conversamos no último programa, a bioética é a ética da vida, ou seja, a defesa da vida. Quando se trata de aborto, então a bioética deveria colocar-se frente a ele como sendo uma ética que defende a vida. Mas, como eu dizia, dependendo do ramo da bioética, das bioéticas, dependendo exatamente da concepção que se tem de homem, essa posição pode ser favorável ou contrária à vida. No caso da bioética, que se baseia mais numa linha pragmática ou utilitarista, como o embrião humano, o feto humano, ainda não é pessoa humana, não tem relação humana, para esses seguidores dessa linha, ele ainda não tem um valor, não tem uma importância em si mesmo. Para uma bioética personalista, que coloca como assento exatamente a pessoa humana, sabe-se que de um embrião humano só pode se desenvolver um feto humano e uma pessoa humana. Sim. Portanto, desde a fecundação já tem toda uma atribuição e um papel de pessoa humana, mesmo que ainda não tenha nascido. Portanto, tem um valor e uma dignidade pessoal. Padre, a gente percebe que o aborto em si é uma problematização, né? Um problema que a igreja enfrenta e que a igreja também combate o aborto. Mas é só um problema da nossa igreja ou existem outros ramos do próprio direito que também fala, que também busca, né, ir contra o aborto, padre? Ou seja, tudo que é contrário à vida normalmente suscita em todos os meios uma união de todos em favor da vida. É interessante que em 94, quando houve a terceira Conferência Mundial sobre População e Desenvolvimento no Cairo, e que foi aprovado o aborto como meio contraceptivo, a Santa Sé não assinou esse documento, que foi assinado pela maioria dos países que estavam presentes na conferência e por todos os países desenvolvidos. A Santa Sé, que também estava presente na conferência, não assinou e contou com o apoio de vários países que talvez até nem suspeitemos. Exatamente, todos os países islâmicos votaram a favor da Santa Sé e se retiraram para não assinar o documento, porque também os islâmicos defendem a vida e são contrários ao aborto, como também os nossos irmãos evangélicos são contrários ao aborto, como as pessoas que têm um bom senso e que têm um mínimo de racionalidade, de capacidade, exatamente de ver a importância da vida e reconhecem essa importância, todos são contrários. O importante é a gente estar sempre salientando que o que a gente está buscando é a vida, né, padre? E não esses meios contraceptivos, e dentre eles um que tira a própria vida, né? Seria até uma contradição, né? Ô padre, e existem outros ramos do direito do homem, né, garantias constitucionais que também defendem, né, que vão de encontro ao aborto, né? Antes nós conversávamos no programa, né, que existe, o aborto é um direito penal. Né, é um ilícito penal, que ele é até penalizado, como também a igreja se preocupa hoje em combatê-lo, não é isso, padre? Desde 94, há uma pressão violenta para que, pelo menos os países em desenvolvimento e os países já desenvolvidos, todos eles aprovem o aborto. O Brasil é a maior nação da América Latina, é a 8ª economia do mundo, e ainda não aprovou a lei do aborto. Portanto, há uma pressão internacional, uma pressão grande em relação ao Brasil, que para se apresentar como um país moderno, então precisaria também aprovar a lei do aborto.
porque na concepção dessas correntes, o feto humano, o embrião humano, não é um ser em si mesmo, é uma parte, é uma extensão do corpo da mulher. Portanto, a mulher poderia dispor daquilo que faz parte do seu corpo, esquecendo que quando há a fecundação entre o espermatozoide e o óvulo, e a informação genética do homem e da mulher se fundem, ali há a formação de um novo ser geneticamente diferente do pai, diferente da mãe, portanto não é extensão do corpo da mulher. É um ser independente, que tem uma formação genética própria, uma estrutura própria, tanto é que quando nasce não é o clone da mãe, Sim, sim. nem o clone do pai. Portanto, não se deve, de maneira nenhuma, do ponto de vista racional, negar que aquele é um novo ser, independentemente do corpo da mulher. Não é uma extensão do seu corpo. E qual é hoje o posicionamento da igreja sobre o aborto? O que é que a igreja fala sobre o aborto? Em todos os níveis, a igreja sempre foi contrária ao aborto, porque o aborto é a supressão voluntária da vida que ainda está em desenvolvimento, e uma vida indefesa, uma vida inocente. Quando sai, por exemplo, um caso de um homicídio, toda a imprensa começa a se volta contra aquela situação, por exemplo, do goleiro Bruno do Flamengo, que em torno daquela questão da amante, que mataram aquela moça, etc. e tal. Ou outras situações de homicídio. Imediatamente a imprensa, todo mundo corre, um homicídio, mataram, tal, etc. e tal. Essas pessoas, inclusive, elas podem se defender. Elas podem usar, inclusive, do mesmo instrumental para defender a sua vida numa legítima defesa. Agora, o feto humano, que ainda está em formação, mas que já é destinado a ser pessoa humana, que defesa pode ter diante da agressão de uma bomba de sucção, de uma solução venenosa injetada no líquido amniótico, através de métodos terríveis, abortivos? Que defesa tem esse novo ser que está ainda em formação, diante de uma agressão externa? É um ser humano indefeso, completamente indefeso, e toda lei deve salvaguardar exatamente os mais fracos, os mais frágeis, e não existe aquele que seja mais fraco ou mais frágil do que um ser que ainda está em formação, que não tem ainda defesa pessoal. Portanto, tirar a vida dessa pessoa é tão grave que a igreja pune com a pena de excomunhão para aqueles que praticam o aborto. O cano 1398 é bastante claro que aquele que faz o aborto voluntariamente, aprova o aborto voluntariamente, participa da intervenção do aborto voluntariamente, vota leis favoráveis ao aborto de maneira consciente, essas pessoas, se são cristãs católicas, elas estão em excomunhão. Então, não é que a igreja declare que essas pessoas estão excomungadas. Isso é ipso fato. Sim. O cristão católico sabe que a defesa da vida é algo tão sublime que, uma vez que atente contra a vida nascente, provocando um aborto, sendo favorável ao aborto, ela se coloca fora da comunhão da igreja. Certo. A pena de excomunhão é colocar-se fora da comunhão da igreja. Portanto, é preciso ser membro da igreja para se colocar fora de comunhão com ela. Esse colocar-se fora da comunhão é uma pena, é uma chamada de atenção da igreja para o seu membro, para dizer que ele está agindo contra a Sagrada Escritura. O próprio livro do Êxodo, já lá no Antigo Testamento, capítulo 23, versículo 26, diz que no seu meio não haja nenhuma mulher que pratique o aborto. Depois, o Evangelho de Mateus, repetindo o Deuteronômio, diz exatamente o mandamento do Decálogo: não matarás. Então, o cristão católico que sabe disso, sabe que colocar-se contra a vida é se colocar contra a comunhão com a igreja. É isso que chama-se a excomunhão. Uma vez que a pessoa se arrependa, se confesse, mude de vida, ela novamente é readmitida à comunhão.
É que se faz tanto mistério em torno da palavra excomunhão, que parece que é algo ainda da Idade Média, que é uma execração, não se trata disso. Mas na realidade a igreja defende mesmo é a vida, né? Exato. Então você que está agora sintonizou no canal 13, Canção Nova aqui de Aracaju, estamos fazendo um dos programas especiais no dia de hoje. Neste programa estamos falando justamente do aborto, que é um dos ramos da bioética. Mas agora, lógico, semana passada teve o dia de Nossa Senhora Aparecida, a igreja de vocês esteve em Nossa Senhora Aparecida aqui em Sergipe e você vai acompanhar como é que foi a festa lá. A festa de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida de Sergipe, começa com a peregrinação, que sai do povoado de Queimados em direção à matriz. Durante a peregrinação, o que se vê é muita alegria, oração e devoção. A caminhada de fé se encerra na paróquia Nossa Senhora Aparecida, com uma missa solene celebrada pelo arcebispo Dom Lessa. Para o brasileiro, Nossa Senhora Aparecida é aquela imagem que traz, por trás dela, a realidade da Mãe de Deus, a nossa Mãe, Nossa Senhora, não é? E ao mesmo tempo, ela é essa realidade que desce do céu, porém inculturada. Você veja, o Brasil é o cruzamento de todas as raças, não é? E prevalece muito aqui o negro, que veio, inclusive, sofrido, escravizado. E a Aparecida tem muito a ver com essa dimensão da libertação da escravatura, não é? Inclusive, ali diante dela foi levado o negro, que ele pediu para chegar até ali, acorrentado, e ali então fez uma oração e as cadeias caíram. Então a gente vê que para o povo brasileiro, ela é aquela que diz o que o filho dela disse: quero liberdade para todos. Liberdade não no sentido da libertinagem, mas Deus fez o homem livre e livre para que ele conhecesse, a partir da sua liberdade, fizesse a experiência do bem. Padre Cleberton, pároco responsável pela festa, fala da fé do povo a Nossa Senhora Aparecida. Vendo hoje o tamanho da festa, vendo hoje o quanto o Deus tem cumprido tudo aquilo que Ele me disse que faria, e essa festa é o cumprimento de tudo que Deus me disse que Ele fará, meu coração fica em paz. Em paz porque, como sacerdote, eu creio em Jesus Cristo. E não há como não acreditar nele. A gente pode acreditar de modo racional, como uma força, mas ter fé e experimentar essa fé no sacerdócio é a forma que eu tenho visto agora, nessa festa da peregrinação. Portanto, Deus tem agido no nosso meio. E para mim, como pastor, meu coração está feliz, em paz. Na parte da tarde, todos os devotos se reúnem em volta da imagem da padroeira para prestarem a última homenagem do dia. Assim que eu estava doente, né? Aí eu pedi a Nossa Senhora que ela me curasse, né? Que ela tocasse, que era problema de rim. Aí eu pedi que ela tocasse no meu rim. E eu fui curada, graças a Deus. Dom Henrique, bispo auxiliar de Aracaju, presente na procissão, fala da devoção do povo brasileiro a Nossa Senhora Aparecida. Olha, primeiro é importante porque a devoção a Nossa Senhora. E Nossa Senhora quer dizer tanto. Primeiramente, ela é modelo de discípula de Cristo. Ser cristão é seguir Cristo até a cruz e a ressurreição. Nossa Senhora seguiu, escutou a palavra, seguiu até a cruz, quando todos surgiram ela permaneceu, esteve à espera da ressurreição no sábado santo e depois experimentou a força da ressurreição. Nós vamos vê-la também como discípula com a igreja em oração no cenáculo. Então, primeiro isso, a devoção a Nossa Senhora em qualquer lugar é importante, porque é a melhor escola de serviço de Jesus. Olá, você, canta bem forte. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós nessa festa tão linda e nesse mês que a igreja toda, o Brasil inteiro se volta, né, a nossa mãe, né, a Nossa Senhora Aparecida, para cumprir essa devoção, para ter essa devoção nesse dia tão especial, nesse mês tão especial para nós, né, católicos. Mas você não saia daí, porque ainda tem mais programa Igreja de Você, tem mais programa falando sobre o aborto,
com a presença aqui do Padre Walter Evan, e vamos para o intervalo rapidinho e daqui a pouco estamos de volta.